Muito obrigada por estarem aqui, por terem acolhido o nosso chamado para aproveitarmos a tarde de hoje, trabalhando em cima desse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Nós não temos a pretensão de falar tudo, de conseguir abordar todos os assuntos. Também não temos o objetivo de abordar o lado histórico do livro, porque o tempo é limitado. Então, nós selecionamos algumas passagens visando o trabalho da espiritualidade na elaboração da pátria do Evangelho. E é com isso que nós vamos trabalhar. E eu pediria a todos vocês que aproveitassem bem esses minutos que nós vamos passar aqui, porque certamente nós estamos amparados pela espiritualidade que trabalha pelo nosso Brasil. No Pacto Áureo, que foi assinado na sede da FEB em 1949, as diretrizes as federativas, que os estados se reuniram e fizeram, e nelas continha essa meta da federação. Cabe aos espíritas do Brasil porem em prática a exposição contida no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de maneira a acelerar a marcha evolutiva do Espiritismo. Então, é um livro que a espiritualidade nos trouxe de presente para que nós pudéssemos ampliar o nosso entendimento acerca da nossa pátria e do nosso papel na nossa pátria. E nós vamos ver as palavras iniciais de Emmanuel no livro, na introdução, onde ele diz: meus caros filhos, venho falar-vos no sentido de esclarecer as origens remotas da formação da pátria do Evangelho. O nosso irmão Humberto tem nesse assunto largo campo de trabalho a percorrer, com as suas facilidades de expressão e com o espírito de simpatia de que dispõe como escritor. Então, Humberto de Campos foi escolhido por Emmanuel por ser um escritor, um poeta, e por nos trazer de uma maneira que nós pudéssemos aproveitar a história do Brasil contada por esse poeta. Mas ele vai buscar esses dados que ele fornece nessas páginas, foram recolhidos nas tradições do mundo espiritual. Nós podemos imaginar, se aqui na Terra nós temos computadores obsoletos comparados com os da espiritualidade, nós podemos imaginar que esteja tudo registrado no plano espiritual. E que foi nesses registros que Humberto de Campos foi buscar todas essas notícias que ele nos traz na obra. O Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Essa grande tarefa que Humberto de Campos se propõe nesse trabalho com as palavras de Emmanuel. E nas palavras de Humberto de Campos, ele diz que essas páginas modestas têm por único objetivo provar a excelência da missão evangélica do Brasil no concerto dos povos e que, acima de tudo, todas as suas realizações e todos os seus feitos tiveram suas origens profundas no plano espiritual, de onde Jesus, pelas mãos carinhosas de Ismael, acompanha desveladamente a evolução da pátria extraordinária, em cujos céus fulguram as estrelas da cruz.
Essas notícias vêm da parte de Jesus, da parte de Ismael, que é um espírito super evoluído, da equipe do mestre, que vem trabalhar, governar o nosso país. E aqui então, nesta obra, eles vão mostrar todos os detalhes de como foi esse planejamento do plano espiritual para nós. Então, nós vamos trabalhar 6 questões e nós temos aí uma média de 20 minutos para trabalhar cada questão. É um tempo bastante corrido se nós formos estar abordando muita coisa. Então, eu vou passar uma questão e vocês vão trabalhar, pode ser com as pessoas que estiverem do lado, para não precisar ficar se levantando. A primeira questão: como se deu o evento da mudança do Evangelho para o Brasil? Está lá no capítulo 1. Vocês não precisam ler o capítulo inteiro, porque vocês já sabem mais ou menos onde é que está a resposta. Só localizem a resposta, conversem um pouco sobre isso. Não tem resposta certa, não tem resposta errada. Tudo é válido, tá, gente? O importante é nós trabalharmos em conjunto. Vamos lá. O que aconteceu no final de 1300? Espiritual, eu acho, foi quando Jesus chama Eliu e diz para ele que ele precisava transplantar o seu evangelho da terra da Palestina para a terra do Cruzeiro, uma terra onde eles iriam ter consegui, seria a terra do Cruzeiro. As cruzadas que iniciaram lá em 1100 e pouco e ficaram até 1200 e alguma coisa, e dizimaram os nobres, as famílias, em função da Guerra Santa. Então o sangue estava derramado na terra do Cruzeiro, na Europa, né? Aí Jesus, vejam que a conversa do Humberto é muito poética, né? Porque como se Jesus viesse dar uma voltinha na terra. A gente sabe que não é bem assim. Tudo está programado, tudo está elaborado. Os programas de Jesus são feitos com muita antecedência. A equipe espiritual não vem assim de repente e resolve fazer as coisas. Tudo já vem planejado. Mas a maneira como ele nos conta fica muito interessante da gente escutar, da gente estudar, né? E aí ele chega na Europa e vê todo aquele quadro de deturpação do seu evangelho, e o que acontece? Aí ele fica com o coração cheio de Isso, aí está acontecendo tudo. Aí Eliu traz ele para as terras da América, não é isso? E ele procura a terra que está sob o cruzeiro, que tem a forma da cruz. É claro que o Brasil também não foi escolhido assim, porque Jesus já achava bonito o Cruzeiro do Sul, né, gente? O Brasil é uma terra abençoada, cujo solo é riquíssimo e todas as riquezas materiais e energéticas que o país oferece para o desenvolvimento do planeta. E Jesus chega então a esta terra abençoada e as palavras dele. Um voluntário para ler, por favor. O coração do mundo, mãos erguidas para o alto, como se invocasse a bênção de seu Pai para todos os elementos daquele solo extraordinário e opulento, exclama então Jesus. Para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal.
Aproveitaremos o elemento simples de bondade, o coração fraternal dos habitantes destas terras novas, e mais tarde ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados, no sentido da humildade e da mansidão, entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas, para formarmos o pedestal de solidariedade do povo fraterno que aqui florescerá no futuro, a fim de exaltar o meu evangelho nos séculos gloriosos do porvir. Aqui, Eliu, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo. Que lindo, né? É uma poesia que encanta o coração da gente, mas não é só poesia, é verdade. É uma realidade que nós muitas vezes esquecemos ou não acreditamos o suficiente. Muitas vezes nós olhamos essas palavras de Humberto de Campos como se fosse criação da cabeça dele e nada mais. E, no entanto, Jesus afirma que a terra do cruzeiro, o Brasil, está ligado ao seu coração. Aqui, os povos da terra aprenderão da fraternidade universal. E o povo brasileiro, como é que foi formado? Que raças? As primordiais, as principais. Isso, os índios, né, que era o povo simples e humilde que já vivia na terra, os africanos que iriam ser os escravos, que na verdade não é que eles tivessem que ser escravos, o povo africano, como bem fala o livro, quando quem não leu ainda vai ler, que foi chamado a contribuir, porque ali iriam reencarnar espíritos elevadíssimos que já tinham alcançado a humildade para ensinar, para miscigenar, para mesclar essa humildade e essa sabedoria no povo, no DNA do povo brasileiro. E as circunstâncias que aconteceram em função da escravidão foi causado pelo ser humano, pelas dificuldades, pelas deficiências do ser humano. Mas nós ainda vamos falar um pouquinho mais para frente. E o povo português, que iria ser o povo trabalhador, que eram os remanescentes de antigos fenícios, como ele vai falar ali no livro, que era um povo muito trabalhador e humilde também, que ia ser chamado para contribuir. E que a gente sabe que, em função das riquezas da terra, também se perderam em muitas coisas. Nós temos que pensar o seguinte: primeira coisa, esta obra veio pela mediunidade de Chico Xavier. Não foi qualquer médium. Portanto, é um médium consagrado. Pelo quê? Pelas suas obras e pela mediunidade mais do que reafirmada através das suas obras. Tá? Depois, nós vamos ter em mente o seguinte: nós estamos tratando aqui da história vista pelo plano espiritual. Aí nós vamos pensar o seguinte: entre acreditar na história, que está lá nos registros do mundo espiritual, e na história contada, segundo a cabeça de alguns, segundo os fatos relatados por algumas pessoas aqui na Terra, que nós sabemos que são cheias de viés, cheias de erros e de enganos, e de interesses. A nossa história é contada, nós aprendemos de acordo com quem conta a história, não é? Então, a história que nós estamos vivendo atualmente, se for contada lá na frente, se for escrito um livro para uma pessoa de determinado partido, vai ser uma. Se for contado um livro sobre uma pessoa de outro partido, vai ser outra. Então, nós estamos aqui como crentes em que, no Espiritismo, na mediunidade de Chico Xavier e na probabilidade
da história que está sendo contada com os registros do plano espiritual ser mais verídica do que a história contada pelo homem aqui na Terra, que é muito mais falho. Agora, quanto ao Humberto ser um poeta, um escritor e ter sido escolhido por isso, no final do livro, ele mesmo fala, na sua humildade, ele fala que provavelmente um historiador, um psicólogo, poderá aprofundar esses assuntos com um outro olhar. Só que ninguém fez isso. Só que não houve outro médium, outra obra, outro autor que fizesse esse tipo de coisa. Mas o que importa e o que interessa realmente nessa obra, e por isso nós optamos por essa linha, e não por discutir a história propriamente dita, primeiro pela falta de tempo, depois porque a parte mais importante, gente, no momento de transitoriedade em que nós estamos vivendo, no momento em que a indignação toma conta dos espíritas, no momento em que os espíritas esquecem a fé, esquecem que nós estamos aqui, como nós veremos mais adiante, como espíritos falhos, como espíritos que estão tendo a oportunidade de contribuir e colaborar com a obra de Jesus aqui na Terra, e principalmente aqui no Brasil. E qual é o nosso papel? Essa é a parte mais importante. Se nós sairmos daqui hoje um pouco mais motivados a nos trabalhar para sermos melhores instrumentos do Senhor, está de bom tamanho. Nós não precisamos decorar nome nenhum, data nenhuma. Nós não precisamos de nada disso. O que nós precisamos, na verdade, e eu acredito que o objetivo da espiritualidade na tarde de hoje seja essa. O que nós precisamos, meus irmãos, é despertar em nós essa vontade, essa disciplina, essa claridade, essa clareza espiritual. Tá, gente? Então vamos focar isso daí, vamos trabalhar isso aí e vamos procurar nos harmonizar nesse sentido para aproveitar ao máximo possível dessa espiritualidade que nos cerca. Essa ânsia da expansão do Evangelho nos corações dos homens é muito grande e nós vamos descobrir que nós fazemos parte disso tudo. Mas vamos seguir um pouquinho adiante na nossa conversa com a segunda pergunta que nós vamos lançar. Qual é a missão do Brasil? Vamos lá, vamos procurar conversar mais um pouquinho, mais uns 5 minutinhos. Então vamos lá, gente. A missão do Brasil. O que aconteceu depois que Jesus veio, abençoou essa terra? Ele fala para Eliú. Quem é Eliú? Isso, sociólogo que trabalha as questões no planeta, né? E aí, Jesus pede que ele reencarne, porque isso acontece, né, gente? Nós vamos ver assim, ó, que a equipe de Jesus é a mesma equipe que vai trabalhando, que segue trabalhando com ele. Então, precisou reencarnar em tal raça. Vamos lá trabalhar. Eles reencarnam. Precisa fazer tal missão. Eles reencarnam. É o mesmo grupo se alternando para realizar as missões preditas por Jesus. E aí ele manda Eliú reencarnar lá em Portugal, não é isso? Para preparar isso, como o Henrique de Sagres, para fazer a navegação funcionar em Portugal, para que lá na frente o Brasil seja descoberto. Vejam que tudo é encadeado, tudo já está planejado por Jesus e por esta pleiade de espíritos que trabalha com ele. Então, Jesus veio, Eliú veio, fez o seu trabalho,
voltou para a pátria espiritual, o Brasil foi descoberto e Eliú vai até Jesus. Não é isso? Preocupado. Não é isso? Ele estava preocupado. Preocupado com o quê? Com o que Eliú estava preocupado? Vejam que o Brasil era um país de selva, onde os índios habitavam e tinham toda uma cultura diferente. E a missão era Portugal vir, descobrir o Brasil, colonizar o Brasil, haver a miscigenação das raças para que o povo brasileiro surgisse dessa miscigenação. Mas qual era a missão do Brasil que Jesus estava planejando? Por que Jesus veio, tirou o evangelho de lá, colocou o evangelho, né? Transplantou a árvore do evangelho para o Brasil. Quer dizer, esse transplantar a árvore do evangelho era trazer esses espíritos que trabalharam lá no Antigo Testamento, na época de Jesus, os últimos obreiros, e trazer todo esse povo para cá para trabalhar o Evangelho do Cristo, para dar uma vida nova, para limpar os ensinamentos do Cristo, que estava então toldado com as manifestações de vaidade, de orgulho, de prepotência, todo aquele movimento que tinha sido feito ao redor do Evangelho, criado uma religião materialista, que queria governar e impor a sua vontade, que se misturava com o poder dos príncipes. Então, Jesus queria que o seu Evangelho voltasse a reviver de uma maneira mais limpa, mais pura, que pudesse realmente tocar o coração dos seres para transformá-los. A missão era transformar o Evangelho. Mas a missão do Brasil, qual é a missão do Brasil? Vamos lá, um por um. Unidade territorial. Fosse uma pátria só, sem divisões. Essa unidade territorial, nós vamos ver o quê? Que o Brasil, com 8,5 milhões de quilômetros quadrados, não se dividiu. E houve muitos movimentos para provocar essa divisão. Muitas revoltas em Pernambuco, no Rio Grande do Sul. Várias regiões do país tentaram quebrar essa unidade nacional. E nós vamos ver que o Brasil ele conseguiu se manter uno e indivisível. A pessoa leia para nós, por favor. A pátria do Evangelho. Eliú, afasta essas preocupações e receios inúteis. A região do Cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu Evangelho, estará, antes de tudo, ligada eternamente ao meu coração. Então, essa preocupação da pirataria, né, do Brasil ser explorado, Jesus está dizendo para ele, Eliú, afasta, confia que a pátria está ligada ao meu coração antes de tudo. Mais um pouquinho. As injunções políticas terão nela atividades secundárias, porque, acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. Então, Jesus deixa bem claro. É porque a gente costuma olhar somente a nossa encarnação, o nosso umbigo, a existência atual. Então, o que é que está acontecendo agora no setor político, no setor mundial? Eu estou sofrendo, eu não estou ganhando dinheiro suficiente, eu não estou sendo feliz porque estou com problemas de saúde, eu estou passando trabalho, a população está passando trabalho, então tudo está desandando. É essa a ideia que a gente tem. Só que Jesus está planejando o Brasil muito antes dessa data, do final de 1300.
E tudo é planejado metodicamente. Então, essas injunções políticas, que é essa coisa de, o que é que aconteceu com o Brasil, né? Veio a invasão dos franceses, veio a invasão dos holandeses, havia intrigas políticas, havia roubo das suas riquezas, tudo isso iria passar. E tudo vai passar. Só que a gente quer que passe nesses 60, 80 anos que a gente está vivendo aqui na Terra. E não é bem assim. As coisas acontecem de acordo com as ordens divinas. E muitas vezes aquilo que a gente vê como um mal é, na verdade, um bem. Por exemplo, os bandeirantes, quando eles começaram a adentrar o Brasil, a matar os índios, a escravizar os índios e a fazer barbaridades, nossa, é uma coisa horrível. Só que o que é que eles fizeram? Eles desbravaram o Brasil. Então é Jesus aproveitando o elemento, a violência do ser humano para o progresso, para fazer o desenvolvimento que é necessário fazer. Não é que ele quisesse a violência é própria do ser humano. Então, apesar do ser humano, ele o utiliza para fazer o seu desenvolvimento. Vamos ler o último trechinho, por favor? As potências imperialistas da Terra esbarrarão sempre nas suas claridades divinas e nas suas ciclópicas realizações. Antes de o estar ao dos homens, é ao meu coração que ela se encontra ligada para sempre. Não existe para nós uma referência na Terra de governo, de facções políticas. Não existe para nós. A nossa referência está no plano espiritual. E é nisso que nós precisamos nos apegar e entender para poder viver corretamente esta fase que estamos vivendo aqui na Terra. Este momento é importante, esta encarnação é importante, porque esses anos, esses poucos anos que nós vamos passar aqui na Terra, vão passar muito rapidinho. Mas o tempo que nós vivermos aqui tem que ser bem aproveitado. E nós vamos entender por quê um pouco mais na frente. Tu querias falar alguma coisa? A missão do Brasil é a fraternidade universal. É a missão espiritual. Quer dizer, ele é um celeiro de riquezas materiais, que ainda está subexplorada. Com a graça de Deus ainda tem muita coisa para ser descoberta e conquistada. Ele vai se tornar uma referência no plano material também, um celeiro porque tudo o que a gente planta dá a gente nessa terra maravilhosa. Nós não temos fome, nós não temos escassez. Temos água em abundância, temos terra em abundância e terra fértil, não é deserto. Então nós temos todas as condições para progredir materialmente também, mas tudo isso é secundário. Secundário. Aí nós podemos dizer assim, mas esse pessoal que vem, que rouba, que mata, é a oportunidade que eles estão tendo. Eles vão passar. Jesus está afirmando, tudo isso vai passar. E nós também vamos passar aqui na Terra. Como vamos passar é que vai fazer a diferença. Ok? Mais alguma coisa em relação a essa questão? Vamos passar para a próxima? Vamos ver o governador do Brasil investido por Jesus. Está lá no capítulo 3. Ismael, todo mundo concorda, né? Então, tá. O que mais que nós podemos falar dessa passagem, que é uma passagem muito rica, gente? Que missão é essa que Jesus dá para Ismael? A pátria.
Jesus fez o dever de construir a pátria do ensinamento de Jesus. Vejam que Jesus é o governador do planeta. Cada país tem o seu governador, a sua equipe. Quando fala de uma pessoa, né, no caso Ismael, não quer dizer que seja Ismael sozinho. Ele é o responsável. Mas todos os espíritos trabalham em equipe. O que nós precisamos aprender a trabalhar rapidinho, né? Porque senão nós vamos chegar no plano espiritual se achando, querendo centralizar as coisas, vamos ter que aprender a trabalhar na marra, não é? Então, a equipe de Ismael, juntamente com ele, iria governar. Por que a equipe? Nós vamos ver em várias partes do livro. O Ismael precisa de missionários. Que se espalhem os missionários pelo Brasil, para ajudar a desbravar o Brasil. O que é que ele pede para os missionários? Num capítulo um pouquinho mais na frente. O que é que ele pede para essa falange de espíritos que trabalham com ele? Como padres, né, lá na Europa, dentro da religião católica, que era o que eles tinham no momento, para virem com humildade trabalhar aqui no Brasil. E o que é que nós observamos? Que os que vieram aqui para o Brasil tiveram suas falhas, tiveram seus erros. O próprio José de Anchieta, né, que era muito severo, que também matou quando achou necessário, que também teve seus erros, as suas falhas, que extrapolou e que veio mais tarde como quem? José de Anchieta reencarna mais tarde como quem? Fabiano de Cristo, né, que foi um padre humildezinho lá no Rio de Janeiro. E ele, então, vem e ali ele termina de trabalhar a sua fraternidade, ele resgata. Então, o que os autores estão comentando já há muito tempo, Divaldo, Haroldo, todos eles têm palestras no YouTube que falam sobre esse livro, comentando a missão. O Haroldo mesmo tem palestras maravilhosas sobre isso, né? Em que ele fala que o Brasil porque ele já está transformando esses seres há muitos séculos. Né? Mas então, Ismael é o governador do Brasil. Como é que se deu isso? Ismael, governador do Brasil. Ismael, manda ao meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do Cruzeiro. Então ele estava dando a governadoria do país, do Brasil, para Ismael. Reúne as incansáveis falanges do infinito, que cooperam nos ideais sacrossantos de minha doutrina, e inicia, desde já, a construção da pátria do meu ensinamento. Então Ismael vai organizar essas falanges de forma a buscar lá atrás os primeiros discípulos, os primeiros trabalhadores do Evangelho, na época de Jesus, durante esses 2000 anos, e os que estavam querendo trabalhar agora para fazer essa falange. Vamos lá. Guarda este símbolo da paz e inscreve na sua imaculada pureza o lema da tua coragem e do teu propósito de bem servir a causa de Deus. Então aí ele entrega o que para Ismael? Uma bandeira, né? E inscreve. Ismael recebe o lábaro bendito das mãos compassivas do Senhor. E como se entrara em ação o impulso secreto da sua vontade, eis que a nívea bandeira tem agora uma insígnia. Na sua branca substância, uma tinta celeste inscrevera o lema imortal: Deus, Cristo e caridade. Olha que coisa linda que a Thalita fez para nós. Não é lindo?
Então, a missão de Ismael aqui na terra era trabalhar. Vejam que primeiro Ismael precisava construir o Brasil. Uma terra que era selvagem precisava ser primeiro desbravada, depois habitada. Depois Jesus mandou que ele trouxesse as raças, miscigenasse as raças. E preparou de forma que o povo brasileiro amadurecesse, até que mais tarde ele conseguisse a sua liberdade e a sua maturidade, para aí então Ismael poder trabalhar as questões evangélicas. Então, primeiro essa parte do Brasil precisava ser construída e não era um trabalho fácil. E para isso ele precisou dos missionários, ele precisou daqueles que iriam colaborar, daqueles que iriam contribuir, e tudo estava intercalado. Então nós vemos que nenhum evento acontece a não ser pela maldade própria do ser humano, mas os eventos aconteceriam de forma organizada pela espiritualidade, aproveitando os elementos existentes para a formação, para o desenvolvimento, primeiro do plano físico e depois do plano espiritual. Então vamos à próxima pergunta. Lá no capítulo 7, aonde Jesus manda Ismael procurar os novos colaboradores do Evangelho. Vamos relembrar rapidamente o capítulo 7 e procurar responder essa pergunta. O que aconteceu nessa época em que Ismael procura Jesus? Por que ele procura Jesus nesse capítulo? O que estava acontecendo no Brasil? O Brasil era um país ainda muito selvagem, né? As pessoas que vinham para cá não tinham noção de moral, de religião, de família. Estava muito difícil para eles implantarem essas noções na civilização que estava se formando aqui. Ismael procura Jesus para pedir que ele estendesse até nós o manto da infinita misericórdia, pedindo socorro, pedindo as suas bênçãos divinas. E o que é que Jesus fala para Ismael? Qual é a orientação de Jesus para Ismael nesse capítulo? Tá, mas antes dele mandar procurar os espíritos sofredores, ele pede para Ismael abrigar na extensão sagrada dos territórios do país todos os infortunados e todos os infelizes. Por que ele pediu isso? Vamos ver. No meu coração ecoam as súplicas dolorosas de todos os seres sofredores, que se agrupam nas regiões inferiores dos espaços próximos da terra. Agasalha-os no solo bendito, alimentando-os com o pão substancioso dos sofrimentos depuradores e das lágrimas que lavam todas as manchas da alma. Leva a essas coletividades espirituais, sinceramente arrependidas do seu passado obscuro e delituoso, a tua bandeira de paz e de esperança. Ensina-lhes a ler os preceitos da minha doutrina nos códigos dourados do sofrimento. A quem Jesus estava se referindo então? A nossa, exatamente. A pessoas que estavam no plano espiritual, não é isso? Em regiões de sofrimento mais próximas da terra. Então ele pedia que Ismael agasalhasse, desse uma nova oportunidade para esse povo que estava ali sofrendo, que agasalhasse-os no Brasil, porque a vontade de uma nova oportunidade era tão forte que faria desses seres trabalhadores que se esforçariam para melhorar a formação do povo brasileiro. E continuando. Ismael,
parte com os seus companheiros em busca dos planos da erraticidade mais próximos da terra. Aí se encontram antigos batalhadores das cruzadas, senhores feudais da Idade Média, padres e inquisidores, espíritos rebeldes e revoltados. Então, realmente, gente, esse povo veio trabalhar aqui no Brasil e veio já há vários séculos procurando se aperfeiçoar, procurando resgatar seus débitos, procurando se melhorar e ajudar no que for possível na evangelização, no desenvolvimento desses valores morais que até então não haviam no Brasil. Então, quem ele manda para trabalhar esses valores morais? Aqueles que faliram. Aqueles que faliram viriam com essa missão de, ao mesmo tempo, se trabalharem e trabalharem o desenvolvimento moral da população do Brasil. Mais um pouquinho. O emissário do Senhor desdobra nessas grutas do sofrimento a sua bandeira de luz, assinalando o fim da profunda noite. Irmãos, exorta ele comovido. Até ao coração do Divino Mestre chegaram os vossos apelos do socorro espiritual. Um ensejo novo de trabalho se apresenta para a redenção das almas desviadas nos desfiladeiros do remorso e do crime. Há uma terra nova, onde Jesus implantará o seu evangelho de caridade, de perdão e de amor indefiníveis. Nos séculos futuros, essa pátria generosa será a terra da promissão para todos os infelizes. Mas preciso se faz nos voltemos para o seu solo virgem e exuberante, a construir-lhe as bases com os nossos sacrifícios e devotamentos. Aqueles de vós que desejarem o supremo caminho, venham para a nossa oficina de amor, humildade e redenção. Então ele estava convidando para vir, para desbravar a terra, para trabalhar no que fosse necessário. Era para passar por experiências dolorosas mesmo. Ninguém viria para ser rico, para ter uma vida tranquila, para ser feliz, para ter saúde, para ter paz, não. Era para vir trabalhar. E trabalhar com Jesus, gente, se o mestre passou o que passou, aqueles que desejam trabalhar com ele não podem almejar outra coisa. E não tem como quebrar o orgulho, não tem como trabalhar essas questões tão íntimas se não for através da dor e do sofrimento. Porque é ela que faz com que a gente aprenda na humildade, no erro, no próprio erro. O erro ajuda muito a gente a entender o erro do outro. Quando nós nos achamos superiores, nós olhamos o erro do outro de cima. Quando nós erramos e estamos lá no fundo do poço arrependidos, cheios de culpa, daí nós olhamos o outro com compaixão. Daí nós olhamos o outro sabendo que ele está errando tanto quanto nós erramos. É uma outra visão, uma outra forma de ver. Pode terminar para nós. E aí, nas estradas escuras e tristes da angústia espiritual, viu-se então que falanges imensas, ansiosas e extasiadas, avançavam com fervorosa coragem para as clareiras abertas naquela mansão de dor e de sombras. Todos queriam, no seu testemunho de agradecimento, beijar a bandeira sacrossanta do mensageiro divino. O seu emblema, Deus, Cristo e caridade. Refugia agora nas penumbras, iluminando todas as coisas e clarificando todos os caminhos. Então ele conseguiu, os novos trabalhadores para o Evangelho. Vejam, queridos irmãos, isso deveria acender uma luzinha na nossa cabeça, Que ninguém aqui é missionário, trabalhador da primeira hora. A gente, quando muito, é desses espíritos que estávamos lá, que tínhamos falhado muito, errado muito, em todas as fases do desenvolvimento da humanidade. E, arrependidos, pedimos para vir hoje, sob a luz da doutrina espírita, com o coração um pouquinho mais amainado, com orgulho um pouquinho menos, um pouquinho menor, com aqueles defeitos que eram enormes, que nos faziam guerrear, que nos faziam matar, que nos faziam achar que somos maiores do que o outro. Um
um pouquinho mais amanados e com a vontade de acertar, com a vontade de aprender coisas novas, com a vontade de não mergulharmos tão fundo no mundo material, porque todos esses espíritos, antes de voltar para a carne, tinham muito medo. É claro. Quando a gente está lá no mundo espiritual, gente, o que acontece? A gente promete mundos e fundos, a gente quer trabalhar, nós queremos grandes missões, nós queremos sofrer, nós queremos desenvolver de qualquer forma. Mas quando a gente chega aqui, as preocupações da vida material, as ilusões da vida material, normalmente nos atingem, e nos atingem com muita facilidade. Então, nós somos desses trabalhadores, os espíritas, né, da última hora. Mas nós precisamos ampliar um pouquinho a nossa capacidade de entender essa evangelização do Brasil. Será que é só o espiritismo responsável por essa evangelização no Brasil? Não, né? Alguém quer falar alguma coisa mais do que não? Por quê, gente? O que é que nós vemos em todas as religiões que falam de Deus, que ensinam o ser a ser melhor, que trabalham na reforma humana? São religiões que estão colaborando, que estão contribuindo. Então, todos esses trabalhadores vieram para a doutrina espírita? Não. Estão espalhados entre várias religiões e até fora das religiões, praticando o bem, a caridade. Este é o sinal do trabalhador de Jesus, aquele que não só fala, aquele que faz, aquele que ocupa as suas mãos em fazer algo em benefício dos seus irmãos. Então, quando nós tivermos dúvida sobre um grupo, sobre uma agremiação religiosa, sobre qualquer setor da sociedade, se esse setor está com Deus ou não, nós vamos ver pelo quê? Pelas obras de caridade. E é o que Jesus vai falar um pouquinho adiante a Ismael. Vamos à questão 5. Estamos indo para os finalmente. Qual o principal papel de Bezerra de Menezes no movimento espírita? E aí nós vamos encontrar alguma coisinha lá no capítulo 22 e lá no capítulo 23. Mas brevemente daquilo que vocês leram, daquilo que vocês sabem. Quem mandou ele reencarnar? Ismael, né? Ismael tem que estar, né? É o governador. Então agora eu quero a voz de um homem, uma voz forte, poderosa. Bezerra de Menezes. Descerás às lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do cruzeiro. Arregimentarás todos os elementos dispersos, com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais, dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Então, quem está falando com ele, com Bezerra, é Ismael. Qual é a preocupação de Ismael em mandar Bezerra de Menezes para os trabalhos espirituais no Brasil? Para que esse núcleo de atividades espirituais, que seria a federação, ficasse dentro desses propósitos da reforma e da regeneração, ou seja, da elevação moral, do trabalho com o evangelho. Porque o que havia no Brasil, na época que o espiritismo começou a surgir no Brasil, gente? O que havia entre os grupos? Discórdia, porque um grupo
queria se dedicar mais à parte científica, às experimentações na área da mediunidade. Um outro queria se dedicar mais à parte filosófica, o outro mais à parte religiosa, muita vaidade, muito orgulho, muita pretensão de querer mandar e comandar o movimento espírita, muitos espíritos vindo do catolicismo, vejam que eram aqueles que trabalharam na Inquisição, aqueles padres. Então vinham com toda aqueles condicionamentos errados de uma outra religião e a tendência deles era implantar isso na nova doutrina que estava surgindo no Brasil. E Bezerra de Menezes teria o papel de fazer o apaziguamento, porque ele era o exemplo da caridade, ele seria, né? Porque Ismael ainda estava ordenando ele que viesse reencarnar. Ele seria o exemplo da caridade. Então, Bezerra de Menezes, para a gente ter uma ideia, para a gente ter uma noção, ele foi... Quais os papéis que Bezerra de Menezes teve? Ele foi um político íntegro, um médico caridoso que tirava do seu bolso para ajudar o doente, né? Que mais? Um escritor, ele escreveu durante muitos anos evangelizando através do jornal, não é? Sob o pseudônimo de Max. Então ele era um ser que já vinha sendo preparado há várias encarnações na prática da bondade. Por isso ele foi escolhido. Vamos mais um pouquinho. Daí a algum tempo, no dia 29 de agosto de 1831, em Riacho do Sangue, no estado do Ceará, nascia Adolfo Bezerra de Menezes, o grande discípulo de Ismael, que vinha cumprir no Brasil uma elevada missão. Os emissários do alto prescrevem categoricamente aos seus camaradas do mundo tangível: chamem agora Bezerra de Menezes ao seu apostolado. Isso já está lá no capítulo 23. Então, Bezerra de Menezes já reencarnou, já tem todo aquele cabedal de experiências dentro da prática da caridade, dentro da política. Ele já era conhecido nacionalmente. E a federação já estava passando pelas dificuldades que passava. E aí eles mandam, os espíritos mandam, através da mediunidade, chamem agora Bezerra de Menezes ao seu apostolado. Quer dizer, para que ele fizesse o seu papel dentro do movimento espírita. Pode continuar, Henrique, por favor. Bezerra de Menezes traz consigo a palma da harmonia, serenando todos os conflitos. Estabelece a prudência e a discrição entre os temperamentos mais veementes e combativos. Então ele vem trazer essa harmonia para o movimento, porque ele chegou e as pessoas se aquietaram, se acalmaram. Era aquele homem que vinha realmente trazer a paz, porque ele tinha a paz dentro dele. Ele não brigava com ninguém. Bezerra de Menezes, ele deixou o seu papel na sociedade para se dedicar à doutrina. E ele, onde ele ia, se ele era combatido, se falavam mal dele, ele não ligava. Mas se alguém viesse criticar a doutrina, aí ele colocava a sua inteligência, o seu poder, o seu discernimento em defesa da doutrina espírita. A obra de Ismael, no que se referia às luzes sublimes do Consolador, estava definitivamente instalada na pátria do Cruzeiro. Apesar da precariedade do concurso dos homens, as divergências foram atenuadas, para que a tranquilidade voltasse a todos os centros de experimentação e de estudo. Manteve a unidade da doutrina espírita no país. Esse foi o papel fundamental dele, além de exemplificar. E aqui, gente, rapidamente, muito rapidamente, eu quero passar para vocês
porque nós estamos trabalhando o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Mas eu busquei no livro de Humberto de Campos também, do livro Cartas e Crônicas, esta passagem que vai nos trazer, que vai nos falar sobre a grandiosidade de Kardec, desse espírito de escola que nos trouxe a doutrina espírita, para que nós possamos entender um pouquinho mais sobre essa criatura que veio em benefício da humanidade. Pode ler, Thalita, por favor, querida. Kardec e Napoleão. Logo após, Napoleão se fizera o primeiro cônsul da República Francesa, reuniu-se na noite de 31 de dezembro de 1799 nas esferas superiores, grande assembleia de espíritos sábios e benevolentes para marcarem a entrada significativa do nosso século. Então, 1799, Napoleão toma o poder na Revolução Francesa. Tá? Em breves instantes, emergiu sob a custódia de esclarecidos mensageiros, reduzido cortejo de sombras. Era um grupo de almas ainda encarnadas que, constrangidas pela organização celeste, remontavam a vida espiritual para a reafirmação de compromissos. Foram levados durante o sono em despreendimento para essa assembleia espiritual. À frente vinha Napoleão. Entre aqueles que o seguiam, encontravam-se respeitáveis autoridades reencarnadas no planeta. Imediatamente, uma estrada de luz, à maneira de ponte levadiça, projetou-se do céu, dando passagem a inúmeras estrelas resplandecentes. Dentre todos, no entanto, um deles avultava em superioridade e beleza. A multidão mostrou profunda reverência, ajoelhando-se. Foi então que o grande corso se pôs em lágrimas e, levantando-se, avançou com dificuldade na direção do mensageiro, postando-se genuflexo diante dele. O celeste emissário, sorrindo com naturalidade, ergueu-o de pronto e procurava abraçá-lo quando o céu apareceu abrir-se diante de todos e uma voz enérgica exclamou para Napoleão: "Este é a frente do apóstolo da fé, que descerrará para a terra atormentada um novo ciclo de conhecimento, César ontem e hoje orientador. Rende o culto de tua veneração ante o pontífice da luz. Renova perante o Evangelho o compromisso de auxiliar-lhe a obra renascente." O Supremo Senhor determinou voltasses ao coração do povo que outrora humilhastes e escarnecestes, a fim de que lhe garantas a emissão gigantesca junto da humanidade, no século que vamos iniciar. Indicado para consolidar a paz e segurança necessárias ao êxito do abnegado apóstolo que descortinará a era nova, serás visitado pelas monstruosas tentações do poder. Dentro do novo século, começaremos a preparação do terceiro milênio do cristianismo na Terra. Em 3 de outubro de 1804, o mensageiro da renovação renascia no abençoado lar de Lyon, mas o primeiro cônsul da República Francesa, assim que se viu desembaraçado da influência benéfica e protetora do espírito de Allan Kardec e de seus cooperadores, que retomavam pouco a pouco a integração com a carne, confiantes e otimistas, engalanou-se com a púrpura do mando e, embriagado de poder, proclamou-se imperador em 18 de maio de 1804. Allan Kardec, apagando a própria grandeza, na humildade de um mestre-escola, muitas vezes atormentado e desiludido como simples homem do povo, deu integral cumprimento à divina missão que trazia à Terra, inaugurando a era espírita cristã que gradativamente será considerado em todos os quadrantes do orbe como a sublime renascença da luz do mundo inteiro. Então, gente, por que eu trouxe essa mensagem? Primeiro, para nos mostrar a grandiosidade do espírito de Kardec. Não foi somente um ser inteligente. Quem não viu o filme de Kardec, veja, que já está no Netflix. Veja e reveja. Então, a parte material que o filme nos mostra é a parte de um ser, de um professor muito culto, muito desenvolvido, que soube
condensar os ensinamentos dos Espíritos, elaborar as obras básicas que nos ajudam a entender as leis espirituais, que nos orientam em todos esses anos e que são motivo de estudo para o resto dessa vida e de muitas vidas ainda. Então, toda a grandiosidade do mestre de Lyon, né? Allan Kardec, que era um espírito muito elevado. Mas também o exemplo de Napoleão é o exemplo típico dos seres que foram chamados a colaborar, a trabalhar. Ou seja, qualquer um de nós, representando qualquer um de nós, que fomos chamados a trabalhar na doutrina espírita, mas que podemos facilmente nos perder. Muitos se perderam com o poder, com o mando, na política, com a riqueza, muitos se perderam, mas também na doutrina espírita nós podemos nos perder, sim. Se não tivermos se não desenvolvermos as condições necessárias de um bom trabalhador, que é a humildade, que é a disciplina, que é o estudo, que é a reforma íntima, nós podemos nos perder com muita facilidade. O mundo cria muitas ilusões e o Napoleão foi um exemplo desse. E assim como muitos espíritos foram chamados também, na tarefa do desenvolvimento do país. Nós vamos passar agora rapidamente à última pergunta. Quem é que lembra da orientação de Jesus a Ismael em relação à fundação da FEB? Essa parte aqui nos mostra que a FEB é uma organização de Ismael e Jesus, sob a orientação de Jesus. Não é um órgão criado somente pelos homens, para as vaidades puras e simples dos homens. A FEB tem um papel muito importante. Vamos prestar bem atenção nesses últimos slides que vão falar da importância do movimento federativo no país. Uma outra pessoa para ler para nós, quem não leu ainda, por favor. A Federação Espírita Brasileira. Ismael, disse-lhe o Senhor, concentraremos agora todos os nossos esforços a fim de que se unifiquem os meus discípulos encarnados. O Espiritismo será o cristianismo revivido na sua primitiva pureza. Procurarás, entre todas as agremiações da doutrina, aquela que possa reunir no seu seio todos os agrupamentos. Colocarás aí a tua célula, a fim de que todas as mentalidades postas na direção dos trabalhos evangélicos estejam afinadas pelo diapasão de tua serenidade e do teu devotamento à minha seara. E como as atividades humanas constituem, em todos os tempos, um oceano de inquietudes, a caridade pura deverá ser a âncora da tua obra, ligada para sempre ao fundo dos corações, no mar imenso das instabilidades humanas. A caridade valerá mais que todas as ciências e filosofias no transcurso das eras, e será com ela que conseguirás consolidar a tua casa e a tua obra. Foram feitos os esforços no sentido de fundar grupos. Bittencourt Sampaio, Luiz Saião fundaram os primeiros grupos. Outros espíritos foram chamados a contribuir. Alguns grupos, como Confúcio, que foi primeiro, logo se desfez, 3 anos depois, mas deu o pontapé inicial no movimento federativo, no sentido de unir. Outros grupos foram formados.
sempre com a prática, visando a prática da caridade. Esse era o trabalho de Ismael. Onde quer que ele fosse, onde quer que ele fundasse os seus núcleos, teria que ter a prática da caridade. Veja se isso já não nos chama a atenção para nós, para as nossas vidas, né? Como é que está a prática da caridade nas nossas vidas? Porque a gente pode achar assim, ó, não, mas a benevolência não é tudo na caridade, mas é uma parte essencial. Porque não é o que nós vamos dar, é o como nós vamos dar. Isso é que vai exercitar os nossos corações, trabalhar a nossa amorosidade, abrir a nossa mente de forma que nós possamos nos tornar pessoas melhores. E a fazer essa reforma de todos esses atavismos que nós trazemos de tantas vidas, só na superficialidade, só estudando a Bíblia, só estudando o Alcorão, só estudando a Torá, só estudando e decorando e gravando leis, sem a prática do amor. Sempre tentando nos evidenciar através do poder, através do conhecimento, sem a prática do amor. Então, onde quer que houvesse o trabalho com Ismael, deveria haver a prática da caridade. A obra de Ismael prossegue. Todavia, temos de considerar que um trabalho dessa natureza, pelo seu caráter grandioso e sublime, não poderia desenvolver-se sem os ataques inconscientes das forças reacionárias do próprio mundo invisível. E como a Terra não é um paraíso e nem os homens são anjos, as entidades perturbadoras se aproveitam dos elementos mais acessíveis da natureza humana para fomentar a discórdia, o demasiado individualismo, a vaidade e a ambição, desunindo as fileiras que, acima de tudo, deveriam manter-se coesas para a grande tarefa da educação dos espíritos dentro do amor e da humildade. Como em todo movimento que se vai praticar a caridade e trabalhar para melhorar o homem, a espiritualidade inferior tenta interferir, atrapalhando, prejudicando aqueles com os quais se afinizarem com elas. A essas forças que tentam a dissolução dos melhores esforços de Ismael e de suas valorosas falanges do infinito, deve-se o fenômeno das excessivas edificações particularistas do Espiritismo no Brasil, particularismos que descentralizam o grande labor da evangelização. O que é que acontecia muito e acontece ainda hoje em dia? As pessoas não se adaptam ao movimento federativo ou ao trabalho dentro de uma casa espírita, querem fazer as coisas do seu jeito, vivem botando defeitos, vivem fazendo as coisas do jeito que acham que devem fazer, sem respeitar a opinião do outro, sem aprender a se submeter, sem ter a humildade necessária ao bom trabalhador espírita. E vão fundar outros núcleos, vão fundar instituições particulares que não estão dentro do mesmo padrão da federação. E aí nós vemos uma gama de casas que se dizem espíritas, que têm atividades misturadas, que toda a casa está baseada na mentalidade ou na orientação de um único médium. E nós sabemos o quanto tudo isso é prejudicial à casa e àqueles que trabalham na casa. Pode ler o finalzinho, por favor. Mas, examinando semelhante anomalia, somos forçados a reconhecer que Ismael vence sempre. Construída essas obras que se levantam com um pronunciado sabor pessoal, o grande mensageiro do Divino Mestre as assinala imediatamente com o selo divino da caridade, que de fato é o estandarte maravilhoso a reunir-se todos os ambientes do espiritismo do país, até que todas as forças da doutrina, pela experiência própria e pela educação, possam constituir numa frente única de espiritualidade acima de todas as controvérsias. Então, Ismael, vejam que até mesmo nessas casas, nesses centros, nessas igrejas fundadas
pela cabeça de uma pessoa, porque não está satisfeita, porque não consegue trabalhar em equipe, porque não consegue trabalhar junto com os outros, porque quer seguir a orientação restrita do seu mentor espiritual, que muitas vezes é um obsessor. Mas enfim, nós sabemos que existe de tudo, mas mesmo nesses lugares, Ismael com a sua equipe trata de estar presente e implanta algum tipo de trabalho que leve à prática da caridade. É um sopão, é uma distribuição de comida, é um auxílio aos necessitados. De alguma maneira, Ismael dá um jeito, porque mesmo agindo com orgulho, mesmo agindo com sentimentos contrários aos trabalhos espirituais, com os sentimentos de deturpação, de desequilíbrio, mesmo assim, com a prática da caridade, nós já conseguimos dar um grande passo à frente. Então, Ismael se faz presente através da caridade. E o último slide, por favor. Cada nação, como cada indivíduo, tem sua tarefa a desempenhar no concerto dos povos. Todas elas têm seus ascendentes no mundo invisível, de onde recebem a seiva espiritual necessária à sua formação e conservação. O maior problema é o da educação nacional, para que os filhos das outras terras, necessários e indispensáveis ao progresso econômico da nação, não se sintam dispostos a reviver, no Brasil, as taras de suas antigas organizações e, sim, absorvidos no círculo espiritual do país do Evangelho, possam integrar as suas fileiras de fraternidade e evolução. Só o legítimo ideal cristão, reconhecendo que o reino de Deus ainda não é deste mundo, poderá, com a sua esperança e o seu exemplo, espiritualizar o ser humano, espalhando com seus labores e sacrifícios as sementes produtivas na construção da sociedade do futuro. Cada nação tem a sua importância, mas que a hora do Brasil chegará como pátria do Evangelho, mas na consciência e na transformação de cada ser. Que aqueles que vêm de fora, mesmo que tenham os seus condicionamentos em outras religiões, ao chegarem aqui no Brasil, sintam a fraternidade e se abram para essa fraternidade. Porque muitos povos, eles ao chegarem no Brasil, chegam com medos, chegam com receios, porque vêm sofridos das suas terras. E ao chegarem aqui, encontram a liberdade de expressão, a fraternidade, mesmo entre religiões, mesmo entre seres de diferentes religiões. Raul Teixeira tem uma reportagem no YouTube muito interessante que ele fala assim: ninguém é obrigado a ser espírita. Mesmo aqueles que vêm se tratar na casa espírita não são obrigados a ficarem aqui. Porque muitos ainda estão ligados às outras religiões. Muitas pessoas adoram cultuar os santinhos na igreja, sentem aquela necessidade fervorosa de ter o altar. Voltem para as suas igrejas, pratiquem o bem, façam a caridade dentro das suas religiões. Outras gostam dos tambores, dos atabaques, nada contra, vão para as suas religiões e continuem e façam com fé. Trabalhem com fé dentro, façam bem feito aquilo que estão fazendo. Ninguém é obrigado a ficar aqui. Mas para nós, espíritas, a responsabilidade é muito grande, porque nós já sabemos o que estamos fazendo aqui. E esse livro, ele abre mais a nossa consciência, um pouco mais. Quando nós lemos pela primeira vez, nós temos uma visão ainda muito restrita. Mas com o passar do tempo, com o amadurecimento, relendo o livro,
nós vamos observar detalhes que até então não tínhamos observado, principalmente esse trabalho da espiritualidade. Para nós fecharmos o trabalho da tarde de hoje, nós vamos apresentar aqui as palavras do Humberto de Campos que estão lá no início do livro, que é um convite. Brasileiros, consideremos o valor espiritual do nosso grande destino. Nos dias de provação, como nas horas de venturas, estejamos irmanados numa doce aliança de fraternidade e paz indestrutível, dentro da qual deveremos esperar as claridades do futuro. Não nos compete estacionar em nenhuma circunstância, e sim marchar, sempre com a educação e com a fé realizadora, ao encontro do Brasil na sua admirável espiritualidade e na sua grandeza imperecível. Então, meus queridos, todos nós somos convidados a trabalhar, a aproveitar o momento da vida presente, a falar menos, a deixarmos as críticas, os julgamentos, a colaborarmos, a contribuirmos. E o Espírito de Verdade vai nos ensinar como. Na seguinte passagem do Evangelho: os obreiros do Senhor, aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito aos seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio às vossas invejas e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos. Pois aos que não recuarem diante de suas tarefas, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O Espírito de Verdade. Queridos irmãos, com estas palavras do Espírito de Verdade, nós desejamos agradecer a todos vocês por terem compartilhado a tarde de hoje e estarmos juntos. Que Jesus possa nos ajudar, que Ismael e esta pleiade de espíritos possa nos ajudar a silenciarmos as nossas vaidades, os nossos orgulhos, a nossa inveja, nosso julgamento, as bobagens que a gente coloca na nossa cabeça como se fôssemos alguma coisa, quando na realidade somos grandes devedores. E estamos aqui com o único propósito
de aproveitarmos esta oportunidade preciosa na transformação de nossas mentalidades, na transformação e no melhoramento do nosso mundo interior. Então nós vamos, com este carinho, com esta vontade, com esta dedicação, agradecendo a todos vocês, a todos aqueles que colaboraram, todos, enfim, todos os amigos, todos os mentores, e dizer que nesse momento, meus queridos, os espíritos que estão presentes neste momento farão juntamente conosco uma congratulação, um entrosamento de energias, de forma que as nossas energias possam ser aproveitadas pelo plano espiritual, mas também vamos receber muito desses espíritos amorosos.